Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que me liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória, Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Boa noite. Sei que tá uma chuvinha boa, a gente tá em menos hoje. Boa noite, igreja que está se reunindo pelo Facebook, Instagram, YouTube. O que mais? Só, né? Sejam muito bem-vindos. Esperamos vocês aqui um dia, se Deus quiser, que vocês venham conhecer a nossa igreja, nos visitar, ter comunhão conosco, juntos aqui. A graça e a paz do nosso irmão, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Queria que a gente abrisse as nossas Bíblias para fazer uma leitura. Lá em Salmos, Salmo 33. Amém? Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Vamos ler, amados. Salmo 33 vai dizer: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa. Ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas.
Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para pertencer. Amém, irmãos? Que essa possa ser a nossa alegria, essa possa ser o nosso louvor a Ele. Ele é fiel e nós somos felizes em tê-lo como Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Santíssimo Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é tão maravilhoso, ó Pai. Muito obrigado pelas suas misericórdias, ó Pai, que se renovam a cada manhã nas nossas vidas e são o motivo de não sermos consumidos, Pai. Muito obrigado pela chuva que cai ali fora, que nós tanto precisamos, ó Pai. Muito obrigado porque podemos estar aqui reunidos em Tua casa, ó Pai, onde temos a liberdade, ó Pai, de sem opressão, de governo, sem nenhuma dificuldade, podermos estar aqui, Senhor, para ouvir de Ti, para Te louvar, Te engrandecer, ó Pai. Te entregamos, ó Pai, esse culto nas Tuas mãos, ó Pai. Fala nos nossos corações, quebra qualquer barreira, ó Pai, e ministra nas nossas vidas, ó Pai. Usa a vida de quem for falar aqui, ó Pai. Usa a vida do louvor, ó Pai, para que seja tudo para Tua honra e glória, Senhor. Tudo para Te engrandecer, ó Pai. Trabalhe nos nossos corações, ó Pai. É isso que eu te peço no nome santo de Jesus Cristo, Salvador e amigo nosso. Amém. Essa canção, ela fala quais são as razões que nós temos para louvar a Deus. E a letra dela assim: por teu grande amor, por tua vida em mim, pelo teu perdão, graça que é sem fim. Por tuas mãos que curam, esperança aqui, pelo dom da paz, pela fé em Ti. É por isso que eu Te louvo, é por isso que eu Te adoro, é por isso que eu vivo para falar do Teu amor, pela graça do Senhor. Vamos colocar em pé, e essa canção o Rony canta e a igreja repete junto comigo, tá? Vamos lá? Por teu grande amor, por tua vida em mim, por tua vida em mim, pelo teu perdão, pelo teu perdão, pela fé em Ti. graça que é sem fim.
Amém? Mesmo com a chuva, mesmo sem chuva, mesmo falta d'água, vencendo vem Jesus. Estamos vencendo a cada dia. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar a Deus.
adoração. Somente o Senhor Deus, aquele que venceu a morte, é digno de receber dos nossos lábios todo louvor e adoração. Amém? Podem sentar, queridos. Que coisa boa! Nós temos aqui alguns guerreiros, alguns vencedores, alguns vitoriosos, aqueles irmãos que estão conosco hoje, se aquentando aqui. Que coisa boa! Quem está aqui hoje não sente frio. Quem está hoje aqui já está aquecido e aquecendo outros, e isso é muito bom. E você que está conosco no Face, é muito bom tê-lo conosco, interaja, mande aí o seu oi e participe junto conosco. Não, se precisar aqui tem uma ajuda, um apoio aqui. Quem está quente acaba refrescando-se, É isso mesmo. Mas irmãos, prestem atenção, olhem agora para mim. Olhem para mim agora. Ninguém conversa, preste atenção. Você que está conosco aqui pelo Face, presta atenção no que eu vou dizer agora. Sábado agora, dia 6, nós teremos o Conexão. O Conexão é um tempo em que nós conversamos sobre a igreja batista, sobre a liderança da igreja, por que pastores, missionários, por que diretoria da igreja, presidente, vice-presidente, tesoureiros, secretários, por que isso? Como é que a igreja funciona? Como é que se torna membro da igreja? É só frequentar? Não, não é só frequentar. Para se tornar membro da igreja, a gente tem 3 maneiras: ou por batismo, através do mergulho, da imersão, ou carta de transferência vindo de uma outra igreja batista, ou aclamação. Se você ainda não sabe o que é isso, vem aqui sábado que vem. Aqueles que estiverem aqui 9 horas vão participar do delicioso cafezinho, muito bom. E as irmãs que estão aqui até quarta-feira, confirmem comigo quem pode nos ajudar trazendo um bolo ou nos abençoando com algo para o café. Mas o nosso café vai ter horário para começar e horário para terminar. Quem chegar às 9h31 já não participa mais do café. Só participa de um cafezinho que vai ser servido no intervalo. Vai ter sempre uma garrafinha de café, isso sim. Mas quem chegar às 9h31 já não mais. Por quê? Porque a gente vai estar, a nossa proposta é da gente estar junto, ouvindo, aprendendo, perguntando. E certamente alguns dos que vão estar conosco, e alguns ainda não serão batizados na data que eu vou dizer aqui, mas estão no processo. Aqueles que já preencheram a ficha, mas ainda não trouxeram sua certidão de casamento, por favor, mandem para nós a certidão de casamento ou pelo WhatsApp para a gente anexar, para podermos ter aqui o cadastro prontinho, bonitinho. Por quê? Nós fazemos uma assembleia e essa assembleia é registrada com uma ata. E nós estamos organizando a nossa membresia. Então, por isso, todos são registrados e a gente, então, faz uma relação para que as pessoas não fiquem assim, soltas e perdidas. E a proposta do dia 6 é de nós estarmos tendo um início, um tempo para ouvirmos um pouquinho mais. Não vai dar para a gente conversar sobre tudo, mas nós vamos começar essa conversa dia 6. E vamos estar encerrando meio-dia, se não conseguirmos encerrar antes. Assim como temos horário para começar, nós vamos encerrar meio-dia. Essa palavra eu dou. Eu começo a ficar com cólica se não der certo. Mas meio-dia nós encerramos. E anotem a outra data. Dia 21 é domingo. E nós vamos ter um dia de culto especial. Presta atenção. O nosso culto será ali, na Colônia Farias, no nosso espaço da igreja. Nossa igreja tem um espaço ali na Colônia Farias e nós vamos estar ali a partir das 9 horas. Aí sim, ali a gente vai queimar uma coisa na brasa. Isso, o missionário Mauro é que sabe dizer esse negócio melhor. A gente vai ter pão, maionese, arroz, farofa, e a gente vai dizer, à medida que for aproximando esse dia, a gente vai dizer como vai ser. Mas tudo que nós levarmos, nós vamos estar colocando à mesa.
Então, cada família, ou cada um que for, com exceção de criança abaixo de 10 anos, vão estar nos ajudando com R$10. Cada família leva um refrigerante e quem quiser nos ajudar, levando um arroz, uma farofa, uma maionese, pode levar. Se você não levar nada, vai comer o pão com a linguiça assada na brasa. Ok, tudo bem. Não tem problema. Só que nós temos horário de chegar lá, a gente vai poder interagir, vamos poder brincar, tem o parquinho das crianças, mas nós vamos fazer o nosso culto e o nosso encontro de pequenos grupos lá. Então nós vamos chegar às 9 horas e vamos ficar lá aproximadamente até umas 15, 16 horas. Se quiser levar uma bola, se quiser levar uma raquete, enfim, tem espaço para brincar. Mas nós precisamos da confirmação. Por quê? Para poder comprar os pães. Essa é a parte mais importante. Precisa saber se você vai para a gente comprar pão, né? Porque de pão ninguém vai ficar de barriga vazia. O pão vai ter. Então, preste atenção no que eu vou estar dizendo. Sábado agora, nós já vamos estar recolhendo os nomes daqueles que vão. E na semana que antecede, na semana do dia 13, dia 13 é o domingo, nós vamos recolher os nomes. Então tem aqui, a irmã Lucidélia está ali, faz assim com a mão, irmã Lucidélia. Muito bem, aquela moça ali, olha, estão olhando para ela ali? Ela vai estar registrando o seu nome, o nome da sua família. Ah, mas eu não posso dar os R$10 agora, não tem problema. Só diga, pode dar, até, a gente precisa para providenciar todas as coisas, mas pode dizer, olha, eu entrego no dia, não tem problema. Mas precisa confirmar com a irmã Lucidélia que vai. Por quê? Porque nós vamos ter um culto muito especial. No dia 13, nós não teremos o culto presencial aqui. Nós teremos, no dia 21, que vai ser o nosso passeio lá. Dia 21, nosso culto vai ser ao ar livre, vai ser no bosque. Não teremos a noite aqui, tá bom? Você que está conosco no Face, a noite no Face vai ser uma outra coisa que será projetada, mas não teremos o encontro aqui. Então anota na sua agenda, dia 21, 9 horas, estaremos lá na IBB Campestre, na Colônia Farias, porque nós vamos ter o nosso tempo de confraternização, nós vamos receber os nossos novos membros, aqueles irmãos que serão batizados, aqueles irmãos que virão por aclamação, carta de transferência. Esse vai ser o nosso encontro receptivo, festivo. A gente vai poder brincar, as crianças e nós também escorregar lá na areia, até o irmão Amauri vai poder brincar lá na areia, vai poder jogar bola, eu com o meu joelho vou ficar só olhando, mas enfim, vai ser o momento da nossa família, vai ser nossa festa de encerramento do ano. Os irmãos vão lembrar, em fevereiro, acho que dia 18 de fevereiro de 2020, foi o nosso último passeio, lembram? Quando nós estávamos voltando, entramos em pandemia. Lembra? E aí a gente já não se encontrou mais assim. Agora a gente vai se encontrar. Dia 21 vai ser um momento para celebrarmos, para adorarmos, para agradecermos a Deus. Agradecer as vitórias, as lutas, mas as vitórias. Agradecer porque estamos vivos. Agradecer porque o Senhor tem dado esperança, alegria, ânimo à igreja. Então, não deixe de ir. Eu conto com você. Esse é o encontro da nossa família. Já anotou essa data? Dia 21, 9 horas, lá na Colônia Farias. Depois a gente dá um endereço. O lugar é tão fácil que explicar se torna difícil. Dia 6, agora sábado, conexão. 9 horas aqui. Dia 21, nosso passeio em família, nosso culto em família, embaixo da árvore. Coisa boa. Vamos passar o dia lá, vai ser gostoso. Ok, irmão Mauri? Já está anotando? Aquela festa que ninguém pode perder. Nós vamos ter a festa para batismos. E para mim, depois da nossa conversão, essa é a segunda data mais importante. A conversão é quando eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, é quando eu nasço de novo, e o batismo é quando eu confirmo esse novo nascimento. E dia 28 nós vamos ter batismos na nossa igreja. Alguns irmãos que estão confessando Jesus como Senhor e Salvador, alguns que já terminaram sementes, outros que ainda estão fazendo sementes.
que já estão dizendo, eu quero me batizar. Assim como o ano passado, 2020, né, tivemos a irmã Sirlene, a irmã Celeste, coisa abençoada do Senhor. Vamos ter domingo, dia 28, festa nessa igreja, festa no céu, com o batismo de alguns irmãos. Outros continuarão se preparando, porque em janeiro, fevereiro teremos batismos também. Mas agora esse ano, dia 28. Anotou essas datas? Muito bem. Então dia 6, conexão, 9 da manhã. Dia 21, estaremos tendo nosso culto no IBB Campestre. Vamos passar o dia juntos, vamos fazer um piquenique juntos, como família de fé. E dia 28, festa do Senhor. Batismo, celebração, adoração e louvor ao Senhor. Amém? Dia 28, às 19 horas, esse é o nosso horário. Irmãos, como é gostoso quando a gente pode viver intensamente a fé, servindo ao Senhor com todo o coração. Eu gostaria que a gente estivesse refletindo, e o culto de hoje, ele terá um tom diferente, né? Eu falei com o nosso missionário, eu falei, nós vamos fazer a mensagem a 4 mãos. Aí ele falou, como é que é esse negócio? Eu falei, 2 minhas e 2 suas. E nesse primeiro momento, hoje é o último dia que nós vamos falar sobre perdão, e já vamos começar a projetar as mensagens sobre profecia, olhando para aquilo que acontece mais adiante com a vinda de Cristo, o cumprimento da profecia. E nós vamos olhar para esse primeiro momento, algo extraordinário de Deus que acontece numa família, algo muito especial. E eu gostaria que nós prestássemos atenção num vídeo que será projetado agora, e depois a gente vai conversar um pouquinho. Espera só, deixa eu ver se a gente consegue apagar as luzes aqui para ficar melhor. Espera um pouquinho, irmão. Não solta ainda. Amém? Amém? Gostaria de pensar nesse tempo sobre o perdão na perspectiva do divino e que olhássemos para o texto de Gênesis 45. Você pode abrir sua Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 45. Eu quero olhar nessa perspectiva para entendermos aquilo que Deus faz e trazer a reflexão, aquilo que já temos conversado sobre isso ao longo desses dias. E pensarmos um pouco mais sobre essa dimensão. Gênesis, capítulo 45. Eu vou estar lendo aqui na Nova Versão Internacional, o versículo... Esse capítulo é o capítulo do final. É o capítulo que vai falar dessa história que nós acabamos de ouvir, parte dela aqui. Mas quando nós olhamos para o perdão na perspectiva do divino, com o olhar do divino, com o olhar de Deus, eu quero pensar aqui em 2 coisas muito especiais. Primeira coisa é a certeza do propósito e sentido da vida. E segundo, é a perspectiva de Deus para mim nesse processo. Quando eu olho para o versículo 7, eu consigo entender aqui 2 situações. O versículo 7 está dizendo o seguinte: olha o que José fala aos seus irmãos. Eles estavam na frente dele. E José diz assim: mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes as vidas, com grande livramento. Amém? Quando os irmãos de José, e aqui Rúben, ele começa a dizer ao irmão aquilo que estava acontecendo, ele começa a dizer a José, ele não sabia que ele estava diante de José. Para Rúben, ele estava na frente do governador do Egito. Então ele começa a contar o episódio.
E Ele coloca a sua vida. Lá atrás, quando eles estavam para colocar José na cova, ou quando estavam para tentar matar José, Rúben foi o que disse: não vamos fazer isso, por causa do nosso pai. E agora ele coloca a própria vida como garantia de que o irmão mais novo, que era o irmão da velhice de Jacó, não ficaria no Egito. A cura que Deus estava para finalizar ali, que foi um final em 2 etapas, que estava para realizar ali, já estava começando no coração dos irmãos de José. E quando eles confessam ali na frente do governador, sem entender porque o governador era o próprio irmão, era o próprio José, então eles dizem, ele mesmo diz: olha, nós fizemos isso, aconteceu isso, então eu estou aqui colocando a minha vida como penhor, como garantia. A cura ou o perdão na perspectiva do divino começa a comprometer a minha própria vida, investir a minha própria vida no processo. Se eu não estiver a fim de investir a minha vida no processo de cura, se eu não estiver a fim de dar o passo na direção da cura, não vai dar certo, não vai funcionar. Eu vou ficar na retranca, eu vou ficar na defensiva, eu vou ficar na fuga, na esquiva. Eu não vou dar o passo na direção do propósito de Deus na minha vida. Foi o que Deus fez por mim e por você. João 3,16 diz que Deus me amou antes mesmo de eu reconhecê-lo como Senhor e Salvador. E Ele envia Jesus para que Jesus pudesse morrer por mim, me amando antes mesmo de eu reconhecê-lo na minha vida. Quando nós entendemos o propósito de Deus e estamos a fim de experimentar o sobrenatural de Deus na minha vida, quando eu estou assim, eu pago o preço. Assim como o próprio Rúben ali fez. E aquele momento, aquela fala, foi a deixa de Deus para que José se revelasse. A segunda parte, ainda nessa visão, nessa perspectiva, ainda no versículo 7, é quando José tem aquele choro. Naquele momento do choro de José, ali estava saindo o pus da sua alma, o pus do seu coração, toda a dor que ele viveu por lembrar que os seus próprios irmãos o venderam como escravo, toda a dor que ele viveu ao longo da sua vida, e aqui ele já estava com quase 50 anos, por lembrar que ele foi abandonado pelos próprios irmãos, e que eles mesmos queriam matá-lo. Então ele carregava essa dor, essa angústia, essa tristeza no seu coração, longe, distante dos seus parentes, longe, distante dos seus familiares, longe, distante dos seus pais. Ele ali chora, e naquele choro aconteceu o processo de cura na vida de José. Deus já vinha falando com ele, porque se ele tivesse magoado, amargurado, entristecido, ele podia ter aprisionado seus irmãos. Ele era poderoso no Egito. Mas ele não fez, porque o perdão já estava estabelecido no coração dele. Ele já havia entendido o propósito, o sentido da vida para ele ali. Ele já sabia a razão e o motivo pelo qual ele já estava no Egito. Então ele amou os seus irmãos antes mesmo deles terem confessado, antes mesmo deles terem se perdoado, antes mesmo de presencialmente eles estarem olho no olho, face a face, para se abraçarem e se beijarem. Ele já sabia o propósito de Deus na vida dele. Então quando eles se encontram, ele fala isso que está aqui no versículo 7. E aqui, irmãos, esse versículo 7 para mim faz todo sentido. Para mim, eu encontro aqui a certeza do propósito da vida de José. Mesmo passando por toda a dor, por toda a luta, todo o sofrimento que ele passou, mesmo tendo ficado anos na cadeia, na prisão injustamente, ele agora entende, diante dos seus irmãos ele diz isso. Então ele diz: Deus foi quem me enviou adiante de vocês. E Deus me fez isso para livrar vocês, para dar um remanescente ao nosso povo, à nossa família. Foi Deus que fez.
Deus fez isso para salvar a vida de vocês e para nos dar um grande livramento. Porque foi através de José que o Senhor Deus salvou não somente o Egito, mas todas as civilizações ao redor. Porque tinha comida para abençoar todos aqueles povos. Porque Deus usou José para guardar comida, para ter inteligência, para armazenar comida, para fazer os silos de grãos e preservar a comida. Mas a segunda parte desse perdão na perspectiva de Deus, primeiro, o perdão na perspectiva de Deus é a certeza de propósito e sentido da vida. E a segunda parte é a perspectiva do divino, do Deus em nós, o Emanuel em nós, o Espírito de Deus na minha vida. Então, se eu sou de Deus, se eu sou criatura do Senhor, convertida ao Senhor, então eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Então, se elas passaram, aquela nota promissória que eu tinha contra o meu irmão, meus pais, minha família, ou aquele que me feriu, o meu sócio, meu colega, meu vizinho, não existe mais, porque em mim há o Espírito de Deus, a presença do Senhor, o perdão do amado, o meu Senhor, o divino em mim. Sou templo do Espírito Santo de Deus, habitação, morada do Espírito Santo de Deus. Então, onde o Espírito Santo de Deus não pode existir amargura, ódio, rancor, vingança, mas sim amor, o amor que liberta, o amor que consola, o amor que livra. Então, em João capítulo 8, versículo 32, ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Quando os irmãos de José ali, então, confessam e dizem o que aconteceu, como se fossem escamas caindo dos olhos dele. Ele então tira aquela roupagem e diz: eu sou José. E ele começa a contar: aquele que vocês disseram que estava morto porque foi comido por uma fera, eu sou o irmão de vocês. E na sequência do texto diz depois o que foi que eles fizeram. Mas no versículo 8, olha só, veja aí na sua Bíblia, você está com a Bíblia aberta? Veja aí, o versículo 8, José aqui mostra essa perspectiva do divino, o Deus em nós, a habitação do Senhor. Então ele diz: irmãos, manos, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Essa é a prova de que não havia mágoa ou rancor no coração de José. Essa fala é a fala de que havia o perdão no coração dele. Essa era a fala de que ele estava comprometido com o sonho, com o propósito, com a missão de Deus na vida dele. Não importava aquilo que os irmãos haviam feito, mas sim fazer a vontade do Senhor, andar nos propósitos do Senhor, viver o plano do Senhor na sua vida. Amém? Então ele diz: foi o Senhor que me mandou para cá. Não carreguem vocês essa culpa como se vocês tivessem poder de decidir o que faz na vida de alguém. Não. Quando às vezes alguém diz assim: não, por sua causa, não, por minha causa é que você está tendo essa vida tão desastrosa. É muita prepotência alguém achar que é tão poderoso assim. Romanos capítulo 8 diz que se Deus é por nós, de novo, se Deus é por nós, está fraco ainda. Se Deus é por nós, então não tem cônjuge, não tem pais, não tem filhos, não tem irmãos que possam intervir. Não foram os irmãos de José que o mandaram como escravo para o Egito, mas o Senhor permitiu que essa situação convergisse para um plano, um propósito, uma missão de Deus que só foi entendida lá na frente. Poderia ser de outro jeito, claro que sim. Assim como o próprio Jesus, que foi levado à cruz pela traição, poderia ser de outro jeito, claro que sim. Judas não precisaria ter se enforcado com aquela corda no seu ventre e se precipitado ao abismo e aquela corda arrebentar ele pelo meio e ele morrer assim. Não precisava ser assim.
Judas podia ter se arrependido e ter pego as 30 moedas e ter ido lá aos pés da cruz de Jesus e ter jogado as 30 moedas lá e pedido perdão. Estaria tudo certinho com Judas. Mas Judas preferiu fazer a coisa do jeito que ele pensou, que ele quis. E por isso que a solução dele foi se precipitar no abismo, amarrando aquela corda na sua cintura, morrendo. Aqui, ao invés de José fazer justiça com as próprias mãos, José então permite que o amor de Deus, o perdão de Deus, seja muito maior do que qualquer presunção ou qualquer vontade que ele tivesse de fazer justiça com as próprias mãos. Por isso que o perdão, na dimensão, na perspectiva do divino, vai além daquilo que eu penso, que eu acho e que eu trago como justiça contra que alguém possa ter feito contra mim. Pode ser que no teu coração você tenha alguma mágoa, alguma dor, alguma tristeza tão forte que você não consiga entender essa perspectiva de Deus. Eu não sei. Para mim, quando eu olho essa experiência aqui de José, eu fico entendendo que dor você ser vendido como escravo pelos seus irmãos, aqueles que deveriam crescer junto com você, amando você. Eu não sei, não conheci José, mas eu imagino, olhando para aquilo que acontece no coração humano, o que poderia ter acontecido com José em vários momentos. Imagina José lá dentro do calabouço, quanto que veio na mente dele, querendo amaldiçoar seus irmãos. Mas essa dimensão do divino e o propósito de Deus foi tão maior, que em momento algum ele deixou que essa amargura crescesse no seu coração. Deus então o resgata. E ele agora pode ter essa reconciliação com seus irmãos. Talvez você ainda não tenha chorado toda a raiva, toda a amargura, toda a dor. Ou talvez você ainda não tenha tido a oportunidade de se encontrar com aqueles que você tem aquela nota promissória, guardando no teu coração. Rasga isso, joga isso fora. Viva o perdão na perspectiva do divino. Deixa Deus agir de maneira integral na tua vida. Que haja reconciliação e que você consiga entender o mover de Deus, a ação de Deus, onde você está, no tempo aqui e agora, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Feche os seus olhos, baixa a sua cabeça, eu quero orar pela tua vida. Senhor, em nome de Jesus, só o Senhor conhece os nossos corações. Só o Senhor sabe, ó Deus, as nossas lutas, as lutas daqueles que nos ouvem. Mas, ó Pai, a minha oração agora é bem específica. Se há entre nós, ou aqueles que estão nos ouvindo, que ainda estão guardando amargura, rancor, tristeza, por algum ressentimento no coração, de alguém que feriu, de alguém que fez algo que trouxe profunda tristeza. Então, Senhor, derrama um óleo extraordinário do teu poder no coração dessas pessoas. E opere a tua cura, opere a tua libertação, opere a tua bênção de perdão e de amor, para que esta pessoa possa ver a dimensão do teu propósito, possa encontrar sentido para a vida e se sentir amada por ti, amado por ti. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém. E nesse tempo do culto, quando nós vamos cantar o próximo cântico, é um momento de consagração, é um momento de entregas. E se você veio preparado para esse momento do culto, para dedicar a sua vida, a sua família, a sua casa, para dedicar o seu dízimo, a sua oferta, essa é a hora. Enquanto nós cantamos esse cântico, um cântico que diz que tudo nós entregamos ao Senhor. Então, se você entrega tudo ao Senhor, essa é a hora. Enquanto cantamos,
nós vamos dedicar ao Senhor. Fique em pé, vamos cantar. Vem aqui à frente e dedique ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Tudo a ti, Jesus, consagro. Tudo, tudo deixarei. Resoluto, mas submisso, sempre a ti te seguirei. Tudo deixarei, tudo entregarei, só a ti, Jesus, bendito, tudo entregarei. Tudo a ti, Jesus, consagro, pois eu sinto seu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo deixarei, tudo entregarei, só a ti, Jesus, bendito, tudo entregarei. Tudo a ti, Jesus, consagro, quanto gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo deixarei, tudo entregarei, só a ti, Jesus, bendito, tudo entregarei. Tudo? Tudo deixarei, tudo entregarei, só a ti, Jesus, bendito, tudo entregarei. Nós vamos orar. Nós vamos falar com o Senhor. Você quer entregar tudo ao Senhor? Se você quer entregar tudo, vem aqui à frente. Nós vamos orar. Tudo. Tudo, não falta nada. Tudo. E quando a gente entrega tudo ao Senhor, Deus está sabendo o que é. E a gente consagra Ele. E diz: Senhor, eu quero que o Senhor seja administrador da minha vida, administrador da minha família. Aqui pertinho de mim. Mais alguém? Eu vou orar agora. Nós vamos falar com o Senhor. Venham aqui. Chega aqui um pouquinho mais junto. Que bom, Enzo. Enzo, eu fico muito feliz com você. Vem aqui à frente. Olha aqui para mim. Eu fico muito feliz com o que você está fazendo. Eu tenho certeza que Deus está ouvindo a tua oração e ouvindo o que está no teu coração. A gente pode pensar que você é muito criança, mas eu acho que você está sabendo o que você está fazendo aqui, não é? Você está entregando tudo a Jesus? Tudo. Que bom. Mais alguém? Mais uma entregando tudo a Jesus. Está entregando tudo? Tudo, tudo? Tudo a Jesus? Tudo é dele? Para ele, que é o seu amigo?
Que maravilha, que coisa boa. Amém. Tem mais uma que também está entregando tudo, Jesus. Vem cá, missionário Pedro Paulo, vem aqui junto, orar com esse moço aqui junto. Opa. E olha, presta atenção. Vocês aqui, Arthur, Enzo, Isabela, vocês têm mais tudo para entregar diante do Senhor, muito bem, você também, do que nós. Vem cá. Porque nós já tem tudo que já foi, não volta mais. Mas vocês têm tudo pela frente. Todos os anos pela frente. Não sabemos quanto tempo de vida nós teremos. Mas eu fico feliz com esses pequenos, grandes homens de Deus que estão aqui na frente. Parabéns, Isa, parabéns, Enzo, Miguel, Arthur. Irmã Sirlene, que Deus lhe abençoe, amada, para continuar ensinando o teu pequeno Timóteo nos caminhos do Senhor. Irmã Heide, missionário Mauro, para ensinar o Miguel nos caminhos do Senhor. Posso falar um negócio Irmão bem Rony, rapidinho? irmão Rony, irmã Daniele, para ensinar a Isabela no caminho do Senhor. Irmão Juliano e a irmã Fabiana, para ensinar o Enzo nos caminhos do Senhor. E aqui tem um irmão mais velho, para ser um exemplo daquele que vai ser orientador, vai ajudar para seguir nos caminhos do Senhor. Irmã Mauri, irmã Celeste. Sim, irmã Heide. Eu só queria dizer, filho, que eu estou muito feliz com você. Que hoje de manhã ele deitou comigo na cama e falou: mãe, como que a gente faz para ser salvo? Ele já aceitou Jesus, ele sabe disso. Eu falei: filho, a gente, além de aceitar Jesus, a gente precisa permanecer até o fim. E o Senhor prometeu nos dar a coroa da vida. E ele falou que ele quer permanecer até o fim. A mãe está muito feliz com você, filho, pela sua decisão. Amém, amém, amém. Aqui junto, meu irmão. Quando a criança vem junto com os pais, dá para entender que essa decisão não é uma decisão ao acaso. Tenha certeza, pais, que aquilo que vocês ministram, aquilo que vocês ensinam faz sentido. Você que está com a gente aqui no auditório, estenda a mão. Não sei, você que está com a gente pelo Face, se você também está entregando tudo ao Senhor, fale conosco. Nós queremos ajudar e caminhar junto com você nessa jornada, nessa caminhada, entregando tudo ao Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, fico muito feliz, ó Deus, com a Isabela, com o Arthur, com o Enzo, com o Miguel, que vieram, ó Deus, espontaneamente aqui à frente, ó Deus, tomando uma decisão de entregar tudo, ó Deus. Ó Pai, eles têm tanto pela frente e eles estão colocando tudo isso nas tuas mãos agora. Então, Pai, em nome de Jesus, como os pais que aqui estão, como igreja, nós os abençoamos, nós oramos ao Senhor e clamamos: Espírito Santo de Deus, toma posse dessas crianças, cuide deles, ó Deus, proteja-os, ampare-os, guarde-os, ó Deus, onde estiverem, que os teus anjos estejam acampados ao redor deles, protegendo-os e os livrando de todo mal, de todo perigo. Abençoa-os, ó Deus, preserve-os do mal, ó Deus, preserve-os do homem mau, preserve-os, ó Deus, do mundo maligno, e dê a eles a tua graça, a tua bênção e a tua salvação. Ó Pai, seja com eles, que os teus sonhos sejam realizados na vida deles, que os teus planos, que as tuas perspectivas, ó Deus, que o sentido de vida do Senhor seja estabelecido na vida deles, ó Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção, a tua glória e o teu favor continue sobre eles, ó Pai. Também, ó Deus, os irmãos que aqui estão, que estão também consagrando tudo ao Senhor. Ó Senhor, o Senhor sabe aquilo que estão colocando no teu altar, o perdão ou a libertação de alguma mágoa ou ressentimento, em nome de Jesus. Entre com a tua bênção, entre com a libertação do Senhor, a aprovação do Senhor sobre a vida deles, e que a tua paz e o teu favor continue sobre eles. Pai, nós também te louvamos, te agradecemos pelos dízimos e as ofertas aqui consagrados ao Senhor.
Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá condições de trabalharmos, de termos o sustento e podermos, ó Deus, devolver a parte que é do Senhor, sendo fiéis a Ti, ó Deus. Continue falando conosco agora, através do missionário Mauro. Continue falando com as crianças no momento que estarão agora na salinha, ó Deus. Que seja um tempo da Tua ministração, que o Senhor continue falando conosco, para a honra e glória do Teu nome. Pois assim oramos em nome de Jesus, entregando tudo no Teu altar, tudo nas Tuas mãos. Venha ser o nosso contador, venha ser o nosso administrador, venha ser o gerente da nossa vida, venha ser, ó Deus, o dono das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, ó Deus, amém, amém. Que o Senhor nos abençoe. Nós, os pequenos, vamos subir, vamos para a nossa salinha. Estarão comigo hoje. Os irmãos podem sentar e o missionário Mauro vai continuar a palavra do Senhor desta noite. Boa noite, igreja. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Amém? Que bênção, bênção essa igreja, que bênção a gente poder, numa noite fria, uma noite de chuva, só faltou a pipoca. Teve até cinema, né? Teve até cineminha aqui, só faltou a pipoca, né? E encerrar um tema desse como perdão, um tema que nós trabalhamos todo mês de outubro, que foi o perdão, encerrar com um cineminha, com a vida de José. É algo tremendo, algo muito edificante para todos nós, algo maravilhoso que Deus fez na vida de José, como Ele fez, e Deus continua fazendo na vida dos seus servos e, inclusive, fazendo aqui na IBEV, para a glória dEle. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso, né? Mas nós estamos iniciando o mês de novembro, e o mês de novembro, como nós já fizemos na semana passada, nós demos início na semana passada, apontando para as profecias messiânicas. Semana passada, não sei os irmãos que estiveram aqui, nós falamos da primeira profecia messiânica que foi predita, foi profetizada pelo próprio Deus. Deus profetizou quando falamos, lá em Gênesis capítulo 3, falamos da semente da mulher, ou descendência da mulher, que foi a primeira profecia messiânica na Bíblia, e foi falada pelo próprio Deus. Depois disso, nós temos outros profetas na Bíblia, que nós vamos trabalhar hoje na profecia de Isaías, e nós queremos agora levar a igreja a pensar nisso, a pensar na profecia messiânica. Meus irmãos que estão na internet, sejam bem-vindos, estejam conosco, abram suas Bíblias no Isaías 53, que nós vamos meditar lá. Então, todos nós vamos abrir a Bíblia, porque Deus continuou falando, depois que Ele fez a primeira profecia dEle lá em Gênesis 3, Deus continuou falando através dos profetas, e foi usado o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Zacarias, o profeta Miqueias, todos profetizaram a respeito da vinda de Jesus, todos profetizaram a respeito do Messias, e o último foi João Batista, foi o último profeta que falou sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos eles anunciaram a vinda do nosso Senhor, que venceu a morte, que nos traria a vida de volta, a vida que nós perdemos lá no Jardim do Éden. Jesus nos traria essa vida de volta e vida eterna. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 53. Nós vamos ler dos versos 2 ao 6.
Isaías 53, versos 2 ao 6. Diz assim: Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Louvado seja Deus. O relato começa falando de um rebento, de um broto tenro, algo que nasceria como que de uma raiz, como que de uma terra seca, uma terra árida, que brotaria e cresceria sem uma perspectiva de um fruto bonito. Essa era a perspectiva que tinha segundo a profecia. Um broto tenro, um ramo frágil. Um ramo frágil que facilmente se partiria. Por isso a palavra diz que nele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Esse versículo faz referência à chegada do nosso Senhor Jesus com uma aparência humilde, desde o seu nascimento, que aconteceria num local humilde, num local pobre, num lugar de animais, nasceria numa manjedoura, junto aos animais. Então ali está fazendo uma referência de que Jesus nasceria de num local simples e com humildade. Ele nasceria com humildade, cresceria na sua infância, na sua adolescência, trabalhando num local simples, numa carpintaria, com o seu pai adotivo, até que Jesus chegasse na sua fase adulta para desenvolver o seu ministério também de uma forma humilde, de uma forma simples, até que ele chegasse ao objetivo, até que ele chegasse à morte, e morte humilhante, morte de cruz. Então Jesus, diz a palavra, que ele não tinha nada que nos atraísse, na verdade. Deus, ele conhece o que nós precisamos. O nosso Deus sabe o que nós precisamos. E ele nos atende. Mesmo que nós não entendamos quando ele nos atende. Da mesma forma como Deus mandou o seu Filho de uma forma humilde, e por isso ele não foi recebido. Por isso ele foi rejeitado. Muitas vezes Deus está querendo também, quer nos atender da maneira dele e nós não entendemos. Assim como o povo não entendeu que Jesus era o Messias, porque veio da forma que o Senhor Deus Pai escolheu que fosse. Então os judeus simplesmente não receberam Jesus como Messias,
como mestre, muito menos como Senhor. Eles não entenderam, porque eles esperavam um Messias, alguém talvez muito importante, alguém com fama, quem sabe um popstar. Eles esperavam alguém com pompa, alguém muito famoso, ou quem sabe até um ditador. O fato é que eles esperavam alguém muito diferente do que Jesus Cristo. Então assim também somos nós. Quando nós não entendemos os planos e propósitos de Deus para as nossas vidas, muitas vezes nós deixamos passar. A bênção às vezes está nas nossas portas. A bênção às vezes já chegou e nós não entendemos. Assim como chegou o Messias e o povo não entendeu, muitas vezes nós temos resposta de oração, mas nós não entendemos os propósitos de Deus para as nossas vidas. E deixamos muitas vezes passar. Mas a vontade de Deus, a própria palavra diz que ela sim é boa, é perfeita e agradável. Deus sabe melhor do que nós aquilo que é bom para nós. Nós não sabemos. A nossa vontade normalmente não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é bem melhor para nós. Abram em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Acompanhem comigo, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, os planos de fazer prosperar e não de lhe causar danos, plano de dar-lhes esperança e um futuro. É isso que o Senhor Deus tem para nós, e muitas vezes nós não entendemos. Então precisamos estar ligados, precisamos estar com os nossos ouvidos sensíveis para a voz do Espírito Santo, porque muitas vezes nós já temos a resposta, ficamos em oração tanto tempo, a resposta vem e a gente não entende. Deixa passar batido. Está na nossa porta, está na nossa cara e nós não enxergamos o agir de Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque nós ficamos esperando a resposta que nós queremos e não a resposta que Deus dá. Nós ficamos esperando ser atendido de acordo com a nossa vontade e não com a vontade do Pai para as nossas vidas. Devemos orar ao Senhor, colocar as nossas vidas diante dEle e assim como Jesus orou lá na cruz, lá no Gólgota, Jesus orou: seja feita a tua vontade. Precisamos deixar que o Senhor faça a vontade dEle nas nossas vidas, para que nós possamos assim receber as bênçãos que já foram liberadas, já foram conquistadas, assim como o povo tinha Jesus e não via Jesus. Tinha o Messias e não via o Messias. Tanto que tem gente esperando o Messias até hoje, né? Jesus já está voltando e ainda tem gente esperando ele nascer. É desse jeito, né? Física e aparentemente diz a palavra que Jesus, ele não tinha nada de interessante, vamos dizer assim. Mas Jesus era a resposta de Deus para toda a humanidade. E as pessoas não conseguiam ver a resposta. Diferentemente do povo, Jesus ele olhava
para dentro. Jesus olhava para o interior do ser humano. Jesus olhava para as aflições do ser humano. Por isso mesmo Jesus não tinha beleza nele, por quê? Porque ele carregava os nossos pecados, ele carregava as nossas aflições. A palavra diz que ele não tinha beleza, porque ele estava carregado com algo que não era dele, algo que era nosso. O pecado que ele carregava não era dele. Jesus nunca pecou. Jesus, ele olhava para o interior do ser humano diferente das pessoas. As pessoas queriam olhar para o exterior dele, queriam ver um Jesus bonito, queriam ver um popstar. E Jesus nos ensina a olhar para dentro, a olhar para o coração do nosso próximo. Foi isso que ele fez com a gente. Jesus, ele toma um coração vazio, coração despedaçado, como ele encontrou a humanidade, fragmentado, sem vida. E ele então nos traz esperança de vida e nos enche de paz e de perdão. É assim que Jesus faz. Ele mesmo antes de ir para a cruz, ele já tinha uma aparência, nós não sabemos exatamente como era, mas eu creio que ele era um judeu igual a qualquer outro, né? Eu creio que no meio do povo ele era um judeu com a aparência deles. Aquele Jesus que a gente vê em alguns filmes, de olho azul, até de cachinho, eu acho que não era bem por aí, né? Mas não importa, porque na verdade a aparência de Jesus não é relevante. Não vem ao caso a gente ficar pensando como que era, qual que era a aparência de Jesus, porque a missão do Senhor Jesus é que é relevante. Foi a missão do Senhor Jesus que levou as nossas dores sobre si, independente da aparência dele, independente da altura dele, independente da cor do olho dele, nada disso é relevante. E sim, aquilo que ele veio fazer aqui. Por isso que a palavra diz que não havia beleza nem formosura na aparência dele, porque sem contar com a humilhação e o sofrimento quando ele ia para a cruz, com açoites, flagelos, sofrimentos, espancamentos, que com certeza deformaram o rosto dele, e não só o rosto, o corpo todo cortado, com açoites e outras coisas cortantes que utilizaram para cortar o corpo dele. Obviamente que não havia beleza nem formosura naquela hora. É isso que a palavra diz. Mas graças a Deus, o profeta Isaías, ele profetizou o que o Messias sofreria em nosso lugar. Isso foi o que foi profetizado. Não foi profetizado beleza, foi profetizado que o Messias viria para levar as nossas dores, os nossos sofrimentos, e nos traria alívio, alívio de toda a nossa aflição. E foi isso que ele fez. Hoje, na presença de Jesus, nós podemos experimentar isso. Quem vive ao lado de Jesus, quem vive aos pés da cruz, pode experimentar cura das dores, tanto física
como dores emocionais, dores espirituais, tudo aos pés da cruz nós podemos experimentar. Pode vir para cá. A profecia não falava de um homem bonito, não falava de um homem belo, formoso, com atrativos físicos que pudesse chamar a atenção, mas sim de um Salvador. Falava de um Salvador que seria transpassado, esmagado, castigado pelos nossos pecados. Essa era a profecia, para que através desse sofrimento viesse sobre nós a paz e a cura das nossas almas. E foi isso que aconteceu. Todo esse mês de novembro, nós vamos estar falando sobre isso. São dias que antecedem o nascimento do nosso Senhor Jesus, que onde o mundo inteiro para, em dezembro, para falar sobre o nascimento de Jesus. Assim como a aparência de Jesus não era relevante, e sim a missão, assim também a data em que ele nasceu também não é relevante. Relevante é que ele nasceu. E mais relevante ainda, é a data que ele nasceu no seu e no meu coração. E mais relevante ainda, é aqueles que ainda não nasceram Jesus e que nós temos a missão de levar esse Jesus para essas pessoas. Esse é o desafio da igreja. Você consegue entender isso, irmãos? Vocês conseguem entender o que nós estamos falando, o que nós estamos pregando? Conseguem entender que Jesus levou sobre ele as nossas dores? E ele pode levar as nossas preocupações? A Bíblia diz: lançai sobre ele todas as nossas ansiedades, as nossas preocupações. A missão dele continua. Nós temos Jesus para caminhar, para dividir o fardo conosco. Basta a gente querer. Ele está de braços abertos, não na cruz, está de braços abertos para abraçar a todo aquele que nele crê. Basta querer. Nós vamos encerrar esse tempo em espírito de oração e adoração. Gostaria de convidar vocês que estão presentes, vocês que estão na internet, a se colocarem em espírito de oração agora, enquanto os irmãos vão entoar um louvor ao Senhor. Quero que você eleve seu pensamento ao Senhor, ao sacrifício que Ele fez na cruz, e entregue sua vida para o Senhor. Aquele que ainda não fez isso, pense nisso. Aquele que já fez isso, ainda falta fazer alguma coisa, pense nisso. A igreja, a IBEV, tem se preparado para ajudar os irmãos que ainda não são membros a se membrarem. Próximo sábado nós vamos ter o que a pastora já anunciou: conexão. Vamos viver a plenitude da vida cristã, sermos irmãos, sermos membros do corpo, se batizar aquele que ainda não é batizado,
e vamos aproveitar tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Todas as bênçãos que o Senhor já tem reservado para nós. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Vamos, aquele que quiser, fechar seus olhos, mesmo sentado. Eleve o seu pensamento ao Senhor. Ouça a letra desse louvor. Ouça a letra desse hino. Apresente sua vida ao Senhor agora, nesse momento. E vamos adorar. Adore o Senhor Jesus, porque Ele é digno de receber todo louvor, toda adoração, por tudo que Ele fez por mim e por você, por tudo que Ele fez por toda a humanidade. Ele é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Ele não é uma raiz frágil. Jesus não é um galho fraco. A palavra diz lá em Isaías 53, diz: Ele cresceu diante do Pai, como que um broto tenro, como que uma raiz nascendo numa terra seca. Não disse que ele era um broto frágil. Disse que a profecia que seria como se fosse uma terra seca. Mas diferente disso, Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Senhor dos Senhores. Lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 5,
vai dizer que Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é a raiz de Davi. Louvado seja Deus. Jesus é aquele que venceu, é o único apto a abrir o livro e desvendar os 7 selos, que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 5. Então, diferentemente do que as pessoas pensam ou pensaram, Jesus, ele é simplesmente o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, a raiz de Davi. Ele é todo poderoso. E ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai voltar como talvez eles esperavam lá na primeira vez. Aí sim, ele vai voltar naquele cavalo branco, escrito na coxa, Senhor dos senhores. Vai voltar tirando onda. Vai voltar bonito na foto. Aí ele vem para julgar. Ele veio humilde, porque ele não veio julgar. Jesus não veio para julgar, Jesus veio para salvar. Por isso ele veio numa figura humilde. Mas agora na volta dele não. Aí ele veio talvez como esperava, porque aí ele vem para julgar e não vem para conversar. Conversa é por enquanto. Conversa começou lá no ministério dele, nós continuamos, mas agora ele está chegando e ele vai voltar para julgar. Então, se você, meu irmão, minha irmã, amigos e amigas que estão no Facebook, se vocês entenderam essa mensagem e você quer reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida, se você quer declarar Jesus como seu Senhor, se você quer reconhecer que Jesus é o enviado de Deus, é o Cristo, é o Messias, eu quero orar com você. Vamos ficar de pé, igreja? Por favor, ficar em pé. Se você entendeu nessa noite que Jesus é o Messias e quer convidar Ele para ser o Salvador da sua vida, ore comigo. Ore comigo assim. Querido Deus e Pai, eu declaro que te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Eu declaro que eu te reconheço como o enviado pelo Pai, Cristo, o Messias. Eu declaro, Senhor Jesus, que eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. Muito obrigado, ó Deus, pelo plano de redenção e salvação pelo qual o Senhor me incluiu. Obrigado, Jesus querido, por tudo aquilo que o Senhor já fez por mim. Seja louvado, Senhor Jesus, seja exaltado, seja reconhecido como Messias, como Cristo, como Filho de Deus, entre todas as nações. Amém e graças a Deus. Amém? Se você orou assim, pode continuar. Se você orou assim pela primeira vez, eu queria que você levantasse a mão e fizesse o sinal, se foi a primeira vez. Se foi a segunda vez, eu também queria que você fizesse o sinal. Se foi a terceira, a 10ª ou a 100ª vez, também queria que você fizesse o sinal. A Igreja de Cristo, declarando Jesus como o Messias, o Senhor, o Salvador. Aquele que quiser receber uma oração, venha para frente, enquanto o louvor continua.
de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus és digno de louvor. Sim, Jesus, recebe a nossa adoração, Pai. Eis aqui a tua igreja, Pai, reunida te adorando, entregando tudo aquilo, todas as suas ansiedades, as suas dores diante do teu altar. Pai, eis aqui tua filha, teu filho, que vieram até a frente para trazer, Pai, as suas ansiedades, para trazer, Pai, os seus pedidos. Eu não sei quais são, mas o Senhor conhece, ó Deus. Eu vejo aqui na mão dessa irmã algumas fotos e eu quero, Pai, interceder, orar por essa família. Ela certamente está colocando a família dela diante do Senhor. Talvez pessoas que não estão aqui, pessoas que estão ausentes, pessoas que estão distantes do Senhor, mas ela ora, ela intercede pela sua família, ó Deus, e eu oro, Deus, pedindo que o Senhor venha honrar, Pai, o pedido dessa irmã, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vá de encontro a essas pessoas, as quais ela apresenta as fotos aqui agora. Pai, dá uma oportunidade para que essas pessoas te conheçam, meu Deus. Eu não sei, ó Deus, se tem alguém enfermo nesse meio, mas se tiver, eu peço que o Senhor cure, ó Deus. Traga cura, Pai, a cura física, a cura emocional, a cura espiritual. Enfim, ó Deus, o Senhor sabe de que eles precisam e eu oro para que o Senhor entre com providência na vida dessas pessoas, Pai. Eu oro pela vida dessa irmã que, com fé, ela apresenta a família dela diante do Senhor. Assim eu oro pela vida do meu irmão Luiz Carlos, Pai, que aqui está pedindo, Pai, colocando, Pai, a vida dele diante do teu altar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida desse homem, ó Deus, livra ele de todo mal, Pai, e concede, ó Deus, os desejos do coração dele. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu oro pela tua igreja, Pai. Abençoa, meu Deus amado, aqueles que aqui estão presentes. Abençoa, Deus, aqueles que não puderam vir. Abençoa, meu Deus, aqueles que estão na internet. Deus amado, que nós possamos ter uma semana abençoada pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar, não somente hoje, na hora do culto, mas todos os dias, Pai. Nós queremos estar diante do Senhor, porque nós cremos que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e nós declaramos a nossa total dependência do Senhor, Pai. Recebe as nossas vidas em teu altar, em nome de Jesus. Assim eu oro, e agora, Deus, eu declaro que o amor do Senhor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos, todo o teu povo espalhado na face da terra, toda a tua igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.
paz, queridos. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana. Porque Os irmãos do Face, que Deus abençoe. Em nome de Jesus, ótima semana para todos. necessita ser mudado do Senhor, porque tudo que há dentro do teu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti.